minha confreira, né, membro efetiva da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, é secretária-geral da Academia, juíza do trabalho, professora de Direito, doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, mestre em Direito Constitucional pela UFPE. Atualmente, ela é diretora de Ensino e Cultura da ANAMATRA e da ENAMATRA, diretora de Direitos Humanos da Amatra 6 e um monte de outras coisas que ela faz. Não sei onde ela encontra o tempo, mas é uma pessoa preciosa nesses dias que estamos correndo de ameaças aos direitos sociais. Eu tenho muito orgulho e alegria de ser seu colega e sua amiga. E passo a palavra para que você, por 20 minutos, nos brinde com a sua exposição. Uma boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria dizer que é um grande prazer estar presente nesse evento da nossa Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, principalmente presidida por você e na vice-presidência, nosso colega Marcílio Mota. Alegria também de ter tantos palestrantes talentosos, colegas e colegas, confreiros e confrades, né, tão talentosos, e também dessas pessoas todas conhecidas que a gente vê aí, servidores, servidoras, advogados, colegas, magistrados. É uma grande alegria, realmente. Eu agradeço muito suas palavras elogiosas, tenho muita honra de ser sua colega, de aprender sempre com você. Você é um ídolo para todos nós. Bom, como o Hugo já disse, para que eu não desperdice meus 20 minutos, né? Eu vou tratar do meio ambiente de trabalho dos trabalhadores em plataformas digitais, falando da desumanização e precarização escancaradas pela pandemia. E eu trouxe aqui para vocês o trabalho por aplicativos, também classificado por Valério de Stefano como economia de bico, que é altamente marcado pela informalidade, como todos sabemos, total precarização das condições de trabalho e profunda desumanização desses trabalhadores. Eu, particularmente, sinto-me muito incomodada com esses trabalhadores. O recorte que eu fiz aqui são dos entregadores de refeições, sobretudo. Temos os motoboys, mas também os entregadores que fazem essas entregas de bicicleta. Então, assim, eu tenho assim um profundo incômodo com essas condições de trabalho, no meio ambiente de trabalho desses trabalhadores. O quadro que já era gravíssimo em relação à proteção da saúde e segurança desses trabalhadores ficou completamente escancarado durante a pandemia. Um verdadeiro drama de proporções gigantescas, que não só afeta em termos sociais e econômicos esses trabalhadores, mas também coloca em risco toda a população, na medida em que esses trabalhadores não têm qualquer tipo de proteção em regra e levam as refeições para milhões de consumidores nos lares brasileiros. Então, esse tema ele tem que ser pensado sob o prisma dos direitos humanos, da proteção ao trabalho, mas também em termos sociais. Qual o compromisso que nós temos enquanto sociedade com esse tipo de trabalho? Não podemos entender que esse trabalho, esse tipo de precarização não nos pertence, não é da nossa responsabilidade, não é da nossa conta, na medida em que todo tipo de precarização, desumanização afeta a sociedade como um todo. No próximo dia 6/7, completará 1 ano da morte do trabalhador Tiago de Jesus Dias, entregador de comida por aplicativo, que teve um AVC aos 33 anos de idade, após não resistir às extensas jornadas de trabalho que chegavam a 12 horas, pedalando pela maior cidade do país, que é São Paulo. O caso trouxe uma indignação social, chamou atenção para os impactos da precarização das condições de trabalho sobre a saúde e segurança desses trabalhadores, revelando ainda uma mais completa ausência de cuidado por parte da empresa titular do aplicativo, que apenas cuidou de dar baixa no pedido para que não houvesse o retardo da entrega. A morte de Tiago não pode ser considerada como uma fatalidade e também não pode ter sido em vão.
O meu objetivo aqui, como eu disse, é tratar desses trabalhadores por aplicativo que realizam entregas, mas, na verdade, muitas das situações e considerações que eu trago aqui podem ser estendidas para qualquer outro tipo de trabalho uberizado. Sob o mito, então, do empreendedorismo, que isso é incutido na mente dessas pessoas, milhões de brasileiros desempregados estão sendo considerados falsamente como patrões de si mesmos, sob a não menos falsa alegação de que são trabalhadores autônomos ou parceiros, com total liberdade para trabalhar, mediante a intermediação dessas plataformas digitais que se auto-intitulam como meras empresas de tecnologia. Pesquisa da Aliança Bike, de junho de 2019, por exemplo, demonstrou que 57% dos entregadores de bicicleta trabalham de segunda a domingo e 55% deles trabalham 10 ou mais horas por dia. Será que a gente pode antecipar um julgamento de que todos os trabalhadores por aplicativo não têm vínculo emregativo, como muitas vezes nós ouvimos? Nós não podemos trazer essa preconcepção, porque, na verdade, existem diversos perfis de trabalhadores, diversas realidades, diversos tipos de trabalho uberizado, e isso tem que ser analisado caso a caso, mas sempre com o olhar da proteção da saúde, dignidade, segurança, integridade desses trabalhadores. Até quando essas premissas falsas, que eu já mencionei, irão nortear o trabalho desses milhões de brasileiros com total desrespeito à Constituição e às normas internacionais de trabalho? Além disso, as normas de proteção aos direitos humanos e até quando também essas premissas falsas irão nortear a interpretação jurídica ou legal desses casos. Recentemente, no julgamento de um conflito de competência, o Superior Tribunal de Justiça considerou que não era competência da Justiça do Trabalho apreciar uma relação entre um motorista e um determinado aplicativo, por entender que era uma relação de natureza civil, ou seja, que ele era autônomo, oferecendo seus serviços diretamente aos consumidores apenas com a intermediação da plataforma. Isso é o mais completo mascaramento da real situação desses trabalhadores. E o que é mais grave, como eu disse, para afastar a competência da Justiça do Trabalho. Isso é muito grave e nós devemos estar muito atentos com relação a isso. Para ilustrar a fala do que eu trouxe aqui para discutir exatamente com vocês, eu não gostaria de eu ficar falando pelos trabalhadores, mas sim de trazer a fala de um desses trabalhadores, que é o depoimento do Paulo Lima, motoboy, entregador de comida por aplicativo em São Paulo, em um vídeo divulgado pela The Intercept Brasil, pelo YouTube, com o seguinte título: Coronavírus, como é entregar comida no período da pandemia. Na verdade, a The Intercept Brasil fez uma série de vídeos com esses trabalhadores, sendo bastante interessante para quem tiver interesse em pesquisar o tema, fazer uma análise desses vídeos, porque os próprios trabalhadores estão falando sobre as suas condições de trabalho. Esse trabalhador, o Paulo, ele é exclusivo nessa atividade de entrega de comida, de onde tira sua fonte de renda. Primeiro, para pagar as dívidas feitas para o próprio trabalho, com a motocicleta, com a caixa térmica, entre outras exigências, e para sustentar a família. Paulo não teve a opção de ficar em casa durante a pandemia, não recebeu o álcool gel para trabalhar e, assim como dos demais entregadores, não tem qualquer refeição garantida. Paulo disse o seguinte: você sabe quanto é tortura trabalhar com fome, entregando comidas nas costas? Paulo disse ainda: os motoboys estão se sentindo como os músicos no Titanic. Estão vendo o barco afundar, mas tem que continuar tocando a música. Para finalizar, Paulo diz o seguinte: motoboy também é humano, também tem sonhos como qualquer profissional. Nós que estudamos o mundo do trabalho, não temos um lugar de fala de Paulo,
Dificilmente nós temos esse sentimento que Paulo retratou, mas podemos e devemos ser porta-vozes contra essa exploração predatória do trabalho. O trabalho sobre plataformas digitais também é marcado pela individualização e invisibilização desses trabalhadores, com a prática de jornadas extenuantes, como eu já disse, remunerações baixíssimas, controlados e o trabalho controlado pelos algoritmos, porém com a total exclusão da proteção social. No caso de afastamento desses trabalhadores, ficam sem nenhuma renda, ou seja, não tem nenhuma proteção do Estado. A fórmula apresentada, então, é o não trabalho pelos supostos empreendedores ou MEIs como sem direitos. Então, eles não é o não trabalho com os sem direitos, né? Para uma relação, como eu disse, de suposta natureza civil para afastar também a competência da Justiça do Trabalho, sendo que devemos lembrar que desde a emenda 45 de 2004, a competência da Justiça do Trabalho, segundo o artigo 114, não é só para vínculos de emprego, mas relações de trabalho, o que inclui as relações de trabalho autônomas e, obviamente, essa consideração, essa interpretação não deve se sustentar. Destaca-se que essa desproteção dos trabalhadores não encontra qualquer amparo, seja na Constituição, seja na legislação internacional de proteção aos direitos humanos ou aos direitos do trabalho, sendo importante destacar a Convenção Americana de Direitos Humanos, que determina que os estados, quando não há uma regulamentação, o faça para que os trabalhadores, para que os cidadãos sejam adequadamente protegidos. E entre essas proteções da Convenção Americana de Direitos Humanos, podem ser citados direito à vida, à integridade física, psíquica, moral, a dignidade, a proteção judicial, entre outras, né? A proteção da saúde e segurança, ela reclama uma análise mais ampla do meio ambiente de trabalho, em termos de organização, do ponto de vista físico, como da própria rotina da atividade. Cada uma, né, tem a sua própria rotina. A Convenção 155 da OIT fala sobre as condições de segurança e saúde dos trabalhadores, definindo que local de trabalho abrange todos os lugares onde os trabalhadores devem permanecer e onde têm que comparecer, e que estejam sob o controle direto ou indireto do empregador ou do contratante, e que o termo saúde, com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também de elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e higiene do trabalho. Mesmo que se entenda que no caso concreto não há vínculo de emprego, ainda assim terá que haver uma relação de trabalho e uma proteção a esses trabalhadores, sendo inadmissível a consideração da inexistência de qualquer responsabilidade desses contratantes que visem condições, eles têm que propiciar condições que visem a melhoria social desses trabalhadores, como previsto na Constituição, e também considerando o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, que deve nortear qualquer relação, quanto mais do trabalho humano, sob pena da degradação da dignidade, ofensa ao direito à vida, à saúde e à segurança dos trabalhadores. Trata-se da inafastável garantia do direito fundamental ao trabalho digno, previsto na Constituição e protegido pelo direito do trabalho. A Constituição, como eu disse, ela prevê a redução dos riscos inerentes ao trabalho, além de consagrar o direito à saúde e à vida como direitos humanos e fundamentais. Com base na proteção constitucional também, o meio ambiente de trabalho é garantido, de acordo com o artigo 225, caput, a dignidade humana e o valor social do trabalho são fundamentos da República Federativa do Brasil e é necessário ressignificar os elementos do contrato de trabalho para que nós
possamos acomodar as novas formas de organização do trabalho, a fim de que sejam considerados empregados trabalhadores que estão sob esse manto das novas organizações e possam ter a proteção do artigo 7º da Constituição, muito além dos marcos fixados nos artigos 2º e 3º da CLT. Deve-se observar ainda, com relação ao meio ambiente do trabalho, a Lei 6.938 de 81, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente. Ricardo Antunes, em entrevista recente, agora no mês de junho, falou sobre a escravidão digital na era do capital pandêmico ou do capitalismo virótico, trazendo reflexões sobre o aprofundamento da precariedade e desumanização desses trabalhadores em plataformas digitais em meio à pandemia, porque ele lançou uma obra, um e-book recentemente chamado Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado. Com o universo se tornando mais digital, como diz Antunes, você traz mais trabalhadores como supérfluos, ou seja, como desempregados, e o que as grandes corporações pretendem é sempre a mais-valia e jamais minimizar esses danos ou o empobrecimento da sociedade. O novo proletariado, como diz Antunes ainda, começa-se a perceber da sua real situação, o que foi aprofundado com a pandemia de forma indiscutível, como eu já mencionei. Apesar de uma certa dificuldade dos próprios trabalhadores se conscientizarem da sua situação, porque a situação do empreendedorismo, ou seja, de que você é seu patrão e faz o seu horário, foi muito bem trabalhada para essas pessoas, eles começam a fazer mobilizações, já houve várias mobilizações por melhores condições de trabalho e também, na pandemia, houve uma potencialização desse sentimento de violência no trabalho, já que eles ficaram extremamente expostos ao adoecimento, à contaminação pelo coronavírus, sem qualquer renda pelos dias que ficarem parados, e assim surgiram novas revoltas, rebeliões, descontentamentos, manifestações e greves, como a que foi anunciada para o próximo dia 1º de julho. A concretização dos valores constitucionais impõe ao poder público um pacto universal de proteção desses trabalhadores, afastando em definitivo o que a OIT chama de formas inaceitáveis de trabalho. Então, eu não diria que essas formas de trabalho são precarizadas, indignas. Na verdade, elas são inaceitáveis, segundo as normas da OIT. Em 2015, a OIT divulgou o diagrama multidimensional, é uma pesquisa que foi feita por McCann e Field, e dentre esses temas que são considerados como de proteção fundamental, já que também decorre das convenções fundamentais da OIT, a gente pode citar o combate ao trabalho escravo contemporâneo e ao tráfico de pessoas, a segurança e saúde dos trabalhadores, geração de renda, como já foi dito aqui, limitação da jornada de trabalho, combate ao trabalho infantil também, como já foi falado aqui, proteção social, igualdade e dignidade. Já há decisões importantes reconhecendo direitos aos trabalhadores, como na Califórnia, no Reino Unido, na Itália, na Argentina e na Espanha. No estado da Califórnia, em setembro de 2019, houve importante lei que considerou motoristas por aplicativo como empregados. E, por exemplo, tem o caso da Itália, que recentemente uma empresa foi colocada em recuperação judicial, porque houve a consideração de que ela explorou trabalhadores através de empresas terceirizadas. Apesar de estarmos muito atrás desses países em termos de proteção, a doutrina já defende que deve haver a consideração de alternativas para a proteção desses trabalhadores, como, por exemplo, um artigo de Guilherme Feliciani e Olívia Pascoaleto, que eles falam que não é razoável considerar alternativas que não se restringam
que nós não devemos considerar alternativas que se restringam ao tudo ou nada, ou tem contrato de emprego ou não tem nada, devendo haver a consideração de uma proteção jurídica, como ocorre, por exemplo, com o Estatuto do Trabalhador Autônomo da Espanha, que traz direitos sociais mínimos para esses trabalhadores, ainda que autônomos, mas porque são economicamente dependentes. E é nesse contexto, já estou encerrando, que eu estou vendo que meu tempo aqui está terminando, é nesse contexto que essas relações sociais têm que ser consideradas para a adequada proteção do direito fundamental ao trabalho digno, como eu disse, saúde e segurança, devendo ser compreendidas essas novas formas de trabalho e de organizações produtivas, né, que trazem abalos não só para os direitos dos trabalhadores, como também para a previdência social, superando-se as definições clássicas de contrato de trabalho, inclusive conceito de subordinação, que tem que ser revisitado de forma muito mais ampla, né, para que seja considerada essa subordinação algorítmica e a dependência dos trabalhadores a esses trabalhos, ampliando-se a interpretação para a preservação do meio ambiente sustentável e garantia dos direitos aos trabalhadores, como eu já disse. Aí eu já estou aqui encerrando, eu queria só falar para vocês o seguinte, que isso tudo que eu disse não é só uma tarefa da fiscalização do trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério do Público do Trabalho, de operadores de direito, mas de toda a sociedade, com o consumo consciente, participação nas mobilizações. Então, é muito importante que nós estejamos atentos, inclusive a essa próxima mobilização anunciada para o 1º/7, porque, na verdade, como eu disse, é um problema social que é de todos nós. Hoje, eles são os explorados, mas, na verdade, nessa filosofia, amanhã pode ser qualquer um de nós ou dos nossos familiares. E é importante dizer, para finalizar, que apesar de toda anunciada, digamos assim, modernidade com a tecnologia, plataformas digitais, tudo por meio de computador e internet, estamos voltando ao século XIX, porque Evaristo de Moraes, em 1905, já dizia o seguinte, onde havia o liberalismo e não havia regras de proteção ao trabalho, ele dizia o seguinte, essa liberdade de trabalho só tem gerado a opressão e a miséria, a exploração do operariado e seu rebaixamento progressivo. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Luciana. Foi sensacional a sua exposição, muito elogiada aqui pelos que estão ouvindo. Parabéns. Trouxe questões muito relevantes, um problema social muito grave que nós precisamos enfrentar, né? Nós, operadores de direito, pesquisadores, de um modo geral. Já se anuncia aí uma primeira greve, na verdade não é a primeira, mas uma das primeiras greves. Isso está nos indicando alguma forma de organização e de mobilização organizada desses trabalhadores, o que é muito importante. Oxalá eles consigam uma organização adequada para superar as dificuldades que hoje eles enfrentam, né?